Olá, meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso e agora resolver exercícios acerca das orações subordinadas adjetivas da língua portuguesa, acerca, claro, daquilo que vimos no bloco anterior. Veja comigo a tela, portanto, e vamos acompanhar juntos o que temos aqui. Questão de número 1, fala assim, ó. Os alunos que são muito indisciplinados foram punidos. Ele afirma o seguinte: 1. A pontuação está correta. 2. Se a oração adjetiva estivesse entre vírgulas, não haveria mudança de sentido. E 3. Há duas orações no período. Ah, professor, mas ainda não vimos as aulas de pontuação, de fato. Mas você já é capaz de julgar uma questão como essa que aqui está. Me acompanhe. Olha só, há duas orações no período. Primeiro passo. Os alunos que são muito indisciplinados, locução verbal, foram punidos. Portanto, veja que nós temos dois verbos em um único período. Estamos diante, portanto, de um período composto e, neste caso, um período composto por duas orações. Então, olha o que ele fala na afirmativa 3. Há duas orações no período. Essa afirmação é certíssima. Sabendo que a afirmativa 3 é certa, o que eu posso fazer? Eliminar a letra D de dado, posso eliminar a letra B de bola e posso eliminar a letra A de amor. Essas aqui automaticamente estão fora do jogo. Se for pensando apenas na resolução da questão, e claro, eu quero te dizer o seguinte: você, enquanto estudante de concursos públicos, tem como objetivo principal resolver a questão. Veja para mim que o adequado é que você analise agora a alternativa 1. Por que a alternativa 1, professor? Por quê? Com a 1, você já vai poder marcar entre a letra C e a letra E de escola. Tudo bem? Então você tem de decidir. Veja que a 2, ela é automaticamente invalidada. Eu nem li a 2, mas eu já sei que ela está errada pelas alternativas. Quando você está, claro, se preparando, vale a pena justificar todas, mas na hora da prova o seu objetivo é marcar a correta e ir embora. Então vamos olhar primeiro a 1, pensando, claro, no seu objetivo primeiro. Ele fala, a pontuação está correta. Veja comigo o seguinte. Quem é que foram punidos? Os alunos. Esse aqui é o meu sujeito. Eu estou falando de alunos quaisquer? Não, queridos, eu estou falando de alunos que são muito indisciplinados. Este trecho aqui, você já sabe, tem um valor adjetivo em relação aos alunos. Portanto, uma oração subordinada adjetiva está sem vírgulas, portanto, ela é restritiva. Colocar as vírgulas nesta oração, uma vírgula depois de alunos e uma vírgula depois de indisciplinados, altera apenas o sentido do texto. Não afeta a correção gramatical. A diferença entre ser explicativa ou restritiva não gera problemas à correção gramatical. Afeta apenas o sentido original do texto. Portanto, do ponto de vista gramatical, a pontuação está correta. E essa afirmativa aqui, ó, ela é verdadeira. Por isso, já somos capazes de marcar a letra E de escola. E você, na hora da prova do concurso público, sabe que seu objetivo maior é encontrar a letra E como gabarito. Mas, claro, ao longo da nossa preparação, precisamos justificar as alternativas que são apresentadas a fim de melhorar o nosso aprendizado. E olha só o que ele diz na afirmativa 1. Se a oração adjetiva estivesse entre vírgulas, ou seja, se eu colocasse uma vírgula aqui e uma vírgula, vou até mudar de cor para você. Se eu coloco uma vírgula aqui e outra vírgula aqui, você sabe que essa oração deixa de ser restritiva, né? E ela passa a ser explicativa. Essa mudança de restritiva para explicativa afeta o sentido original do texto. E olha o que ele fala na 3, na 2. Se a oração adjetiva estivesse entre vírgulas, não haveria mudança de sentido. E há mudança de sentido. Por isso que essa alternativa com certeza está errada. Se eu for analisar qual é essa diferença de sentido, professor, o que eu consigo perceber? Primeiro, quando eu boto essa oração de maneira restritiva, qual que é a ideia que eu tenho? Essa oração restringe, separa, divide os alunos. Existem alunos que são muito indisciplinados, existem alunos que não são muito indisciplinados. Os alunos que são muito indisciplinados foram punidos, mas existe uma parcela de alunos que não são muito disciplinados e por isso eles não foram punidos. Agora, se por acaso eu coloco uma vírgula aqui e outra vírgula aqui, essa oração deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa, ou seja, isso aqui deixa de ser apenas um elemento de divisão dos alunos e passa a ser uma característica própria dos alunos, passa a ser algo que define os alunos, ou seja, agora a ideia é de que todos os alunos são muito indisciplinados e, por esse motivo, eles foram punidos. Então veja que o sentido do texto, ele passa a ser diferente mesmo, beleza?
Só para completar o seu estudo, claro, vamos nos lembrar de que, neste caso, o que pronome relativo, ele pode ser trocado por os quais, que é o outro caminho que você pode adotar para saber se a oração é adjetiva. Os alunos os quais são muito indisciplinados foram punidos, confirmando, portanto, o gabarito é a letra E de escola. Vejamos a próxima questão que diz a você o seguinte, olha só o que ele fala. Afirmativa 1. Os alunos que reclamaram da prova foram convocados pela diretoria. Afirmativa 2. Os alunos, vírgula, que reclamaram da prova, vírgula, foram convocados pela diretoria. Note para mim, por gentileza, o seguinte, que nos dois casos eu tenho a presença de orações adjetivas. Por que orações adjetivas, professor? Olha, os alunos foram convocados pela diretoria, mas são alunos quaisquer? Não, só os alunos que reclamaram da prova, beleza? Ou seja, eles foram convocados pela diretoria. A diferença entre as duas orações é que aqui neste caso eu tenho uma oração que é subordinada, que é adjetiva, está sem vírgulas, portanto restritiva. Agora, no caso de baixo, o entendimento que eu tenho é de uma oração que é subordinada, que é adjetiva, está com vírgulas, portanto ela é explicativa. Você já sabe que essa diferença altera o sentido original do texto, ok? Ela muda o sentido do texto. Então veja comigo, por favor, que mudança é essa. Na frase 1, os alunos que reclamaram da prova, essa afirmação adjetiva, ela tem valor restritivo, portanto separa os alunos. Alguns alunos reclamaram da prova. Outros alunos não reclamaram da prova. Só os alunos que reclamaram da prova foram convocados pela diretoria. Restringe, divide, separa. No caso de baixo, os alunos que reclamaram da prova, esse que reclamaram da prova definem os alunos. Explica quem são os alunos, ou seja, a característica própria dos alunos. Agora, a ideia que eu tenho é de que todos os alunos reclamaram da prova e todos os alunos foram convocados pela diretoria. Então, veja de novo a mudança de sentido atrelada à oração subordinada adjetiva. Olha o que ele fala para você na letra A. A pontuação está correta apenas em um? Errado, porque a pontuação está correta em ambas. Letra B. A pontuação está correta apenas em dois? Errado, porque a pontuação está correta em ambas. Letra C. Em um, entende-se que alguns alunos reclamaram da prova. Ora, se parte dos alunos reclamaram e parte não, então eu posso entender que parte dos alunos, alguns alunos só que reclamaram da prova. O gabarito, portanto, é a letra C de casa. E na letra D de dado em 2, a oração entre vírgulas tem sentido restritivo. Peraí, se ela está entre vírgulas, ela tem sentido explicativo. Motivo pelo qual eu sei que essa alternativa é errada e o gabarito, portanto, é a letra C de casa. Para completar o seu entendimento, lembre-se que nos dois casos aqui apresentados, o que pode ser trocado por os quais. Os alunos os quais reclamaram da prova foram convocados pela diretoria. Isso tudo para provar que o que é um pronome relativo. E você já sabe que onde há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva da língua portuguesa. Ok? Veja para mim a próxima questão que diz a você o seguinte, olha só. O sentido original do texto seria alterado caso se inserisse uma vírgula imediatamente após a palavra policial. E você neste momento pode se perguntar novamente, professor, mas até agora não vimos as aulas de pontuação. Eu sei, cristão, que você não viu aula de pontuação, mas eu estou falando de um assunto que você dá conta de resolver. Até porque olha como ele coloca no texto. Estamos geralmente tão hipnotizados pela necessidade de um compromisso para se alcançar o bem comum e pela opinião de que as instituições sociais já estão fazendo todo o possível para isso, que não conseguimos perceber nossa contribuição na legitimação dessa política policial que administra alguns corpos e torna invisíveis outros. Ou seja, queridos, na verdade o que importa não é colocar uma vírgula após a palavra policial. O que importa é você saber que é colocar uma vírgula antes de um que. É isso que importa, até porque eu vou te falar. Esse tipo de questão já apareceu em provas milhares de vezes. E sempre eles colocam o seguinte, após a palavra que é o substantivo. Só que aqui, no caso, que tem o valor substantivo. Mas sempre, aqui na frente, eu vou ter o pronome. E aí é aí que eu tenho que trabalhar a minha ideia, beleza? Detalhe, olha lá. Veja pra mim que ele está falando de uma política que é o substantivo, tá? Não é uma política qualquer, é uma política policial. Então, policial é o meu adjetivo. Agora, veja que não é uma política policial qualquer. É uma política policial que tem a seguinte característica, que administra alguns corpos e torna invisíveis outros.
Ou seja, é uma política policial que tem a característica de administrar alguns corpos e tornar invisíveis outros. Refere-se, portanto, esta oração à política, que é o meu substantivo. Prova cabal de que eu estou diante de uma oração que é subordinada, que é adjetiva, que está, no caso, apresentado sem vírgulas e por isso ela é restritiva, tudo bem? Por isso eu tenho o valor restritivo. Se por acaso eu colocar uma vírgula bem aqui, esta oração vai passar a ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. E isso altera o sentido original do texto. Veja, existe uma diferença imensa entre a questão querer saber se há um novo sentido e qual é o novo sentido. Por exemplo, na questão que resolvemos anteriormente, você, além de saber que existe um novo sentido, você também precisava saber qual é o novo sentido, ok? Já nessa questão, você não precisa saber qual é o novo sentido, você só precisa ter a convicção do seguinte: existe um novo sentido. Então, olha só, o sentido original do texto, ele seria alterado? Seria alterado mesmo. Motivo pelo qual o gabarito dessa questão aqui, ó, certíssimo. O sentido é alterado, ok? Claro, na hora da prova, o seu objetivo maior é simplesmente responder a questão. Mas podemos discutir que sentido novo é esse. Queridos, quando ele coloca para você que nós não conseguimos perceber nossa contribuição na legitimação dessa política policial, sem vírgula, que administra alguns corpos e torna invisíveis outros, essa oração é restritiva. Se ela restringe, ela separa, ela divide. E ela divide quem? A política policial. Significa, portanto, que, segundo esta oração, podemos entender que existe mais de uma política policial. Mais de uma. Entre essas políticas policiais, uma delas tem a característica de administrar alguns corpos e tornar invisíveis outros. Mas existem outras políticas policiais com outras características. Essa é a característica que restringe essa política policial das demais. Agora, no momento em que eu coloco uma vírgula aqui no trecho, o sentido passa a ser explicativo, ou seja, característica única. Agora eu estou definindo a política policial. E se eu estou definindo a política policial, eu não mais conto com a ideia de que existem outras políticas policiais. Elas podem até existir, mas eu não conto mais com isso. Sem a vírgula, eu tenho certeza de que existem outras políticas policiais. Com a vírgula, eu sei que existe essa. Se existem outras, isso aí é uma mera hipótese, ok? E é por isso que o sentido original do texto é alterado. Aproveitando, claro, vamos olhar aqui o que, porque eu sei que você gosta dessa análise do pronome relativo. Lembre-se que esse que poderia ser trocado política policial, a qual administra alguns corpos e torna invisíveis outros, ok? Gabarito, portanto, confirmado como certo. Veja a próxima questão, em que o examinador diz a você o seguinte: a oração subsequente à expressão mais irrigação tem natureza restritiva. Vejamos no texto, então. Olha o que ele fala. Entre as iniciativas desenvolvidas pelo Ministério da Integração Nacional, o MI, por meio da Secretaria Nacional de Irrigação, está o programa Mais Irrigação. Ele quer saber da oração que está logo depois de Mais Irrigação, que prevê investimentos de 10 bilhões em recursos federais e em parcerias com a iniciativa privada. Essa é a oração que está depois de Mais Irrigação. Primeiro passo, eu posso entender o meu texto da seguinte maneira. Está o programa Mais Irrigação, mas não é um programa Mais Irrigação qualquer. Ele tem uma característica. Qual é a característica? Prever investimentos de 10 bilhões em recursos federais e em parcerias com a iniciativa privada, para provar que eu estou diante de uma oração adjetiva. Mas eu também posso analisar o seguinte. Está o programa Mais Irrigação, o qual prevê investimentos de 10 bilhões em recursos federais e iniciativas privadas. Estudo para provar para você que esta oração, cujo verbo é o verbo prever, é uma oração subordinada adjetiva que está com vírgula. Veja a vírgula antes do que. Então ela é explicativa e o item afirma que ela é restritiva, motivo pelo qual o item está errado. Nesse momento eu queria aproveitar para esclarecer uma dúvida que algumas pessoas têm. Elias, lá naquela questão, nas duas questões primeiras, a oração adjetiva ela vem intercalada por vírgulas. E, inclusive, nos exemplos que apresentei anteriormente, na aula de teoria, eu coloquei as orações intercaladas por vírgula. Mas aqui nessa questão da política policial, a oração não vem intercalada por vírgulas. Qual que é a diferença?
Neste caso, ela vem intercalada por vírgulas, por quê? Porque a oração principal é essa aqui, ó. Os alunos foram convocados pela diretoria, ou seja, a oração começa aqui e termina do lado de cá. Coloco 2 vírgulas para promover a intercalação. Já neste caso de cá, a oração adjetiva, ela termina no ponto final. Então, por isso que eu só emprego uma vírgula, ok? Por que isso é muito importante a saber? Porque eu quero que você, quando estiver analisando se é adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva, observe a presença ou ausência, sobretudo, da vírgula antes do que, ou melhor dizendo, da vírgula no início da oração, da vírgula antes do pronome relativo. A vírgula depois do pronome relativo, melhor dizendo, a vírgula depois da oração, ela aparece quando há uma intercalação, mas pode ser que essa intercalação não exista, ok? Então você deve ter atenção, sobretudo, à vírgula que aparece no início da oração adjetiva, a vírgula que aparece antes do pronome relativo. Essa que é a vírgula importante mesmo, ok? A outra vírgula somente quando há intercalações dentro da oração principal. Vamos olhar a próxima questão, em que o examinador nos diz o seguinte: o segmento que já haviam contratado o serviço tem natureza restritiva. Vejamos o texto, ele fala assim, ó, quando isso ocorre, os clientes, olha só o que ele fala, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo. Veja para mim que não são clientes quaisquer, são clientes que já haviam contratado o serviço, para provar a você que esta oração tem valor adjetivo em relação ao substantivo clientes. Mas claro, você também pode fazer a seguinte análise. Os clientes, os quais. Provando, portanto, que é um pronome relativo, você sabe que se há pronome relativo, há automaticamente oração subordinada adjetiva. Neste caso, antes do que, não há vírgula, portanto, ela é restritiva e o item, claro, é um item certíssimo. Agora você entendeu por que eu te falei da vírgula antes do pronome relativo. Sabe por quê? Veja que ele fala assim, ó, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo. Aí você fala, ah, professor, mas aqui tem uma vírgula. Essa vírgula não tem nada a ver com essa que trabalha aqui. Até porque, na verdade, essa vírgula trabalha para essa oração que aqui está, que é uma oração coordenada sindética adversativa. Mas isso tudo veremos depois, ok? E não agora, beleza? Mas a vírgula que eu preciso olhar é aqui, ó. Beleza? Neste caso, claro, se eu fosse transformar essa oração em explicativa, eu precisaria colocar uma vírgula tanto aqui bem como aqui. Sabe por quê? Os clientes continuam no direito de usá-lo. Clientes quaisquer? Não, os que só haviam contratado o serviço, ok? Então veja que aqui é uma intercalação dentro da oração principal. Tela de novo mais uma vez e vamos olhar a próxima questão. Ele fala assim a você: as orações que são extremamente resistentes e que propiciam sua criação, embora sejam introduzidas pelo mesmo pronome relativo, denotam sentido explicativo e restritivo, respectivamente. Vamos encontrar as duas orações que ali aparecem. Ele fala assim, ó, o seu controle é difícil, porque o inseto é muito versátil na escolha dos criadouros onde deposita seus ovos, que são extremamente resistentes, podendo sobreviver vários meses até que a chegada de água propicie a incubação. E olha a sequência. O único modo possível de se evitar a transmissão da dengue é a eliminação do mosquito transmissor da doença, combatendo-se os focos de acúmulo de água, locais que propiciam sua criação. Ok? Então veja para mim que eu tenho aqui as duas orações que foram sugeridas. Primeiro passo, vamos identificar se elas são de fato orações adjetivas, até porque você sabe que o que pode ser uma conjunção integrante, e sendo conjunção integrante vai introduzir a oração subordinada substantiva. Mas vamos olhar. Ele fala o seguinte: o seu controle é difícil, porque o inseto é muito versátil na escolha dos criadouros onde deposita seus ovos. Ovos quaisquer? Não. Ovos que são extremamente resistentes. Então veja que essa oração aqui colocada, ela tem a responsabilidade de atribuir uma característica aos ovos, beleza? Poderia analisar de outra forma também? Claro que poderia. Os seus ovos, os quais são extremamente resistentes, ok? Para provar para você que é um pronome relativo, e portanto, se é pronome relativo, você já sabe que a oração caracterizada pelo verbo são é uma oração que é subordinada, que é adjetiva. Note antes do que é a presença da vírgula, portanto ela é explicativa, ok? Ela explica os ovos, ou seja, os ovos que são depositados pelo mosquito, pelo inseto, os ovos que são depositados, eles são resistentes, não só parte dos ovos,
mas todos os ovos. Por isso que ele coloca de maneira explicativa. Olha para mim o que ele fala para você na sequência. Ele diz assim, ó: o único modo possível de se evitar a transmissão da dengue é a eliminação do mosquito transmissor da doença, combatendo-se os focos de acúmulo de água. Locais, são locais quaisquer? Não, são locais que propiciam a sua criação. Ou seja, essa oração tem a responsabilidade de caracterizar o substantivo locais. Ou então eu poderia fazer isso aqui, ó: locais os quais propiciam a sua criação, provando que a oração que está aqui centralizada no verbo propiciam é uma oração subordinada adjetiva. Note que antes do que não há vírgula, portanto ela é uma oração restritiva. Veja comigo, por favor, o que eu tenho nas opções aqui. As orações que são extremamente resistentes e que propiciam sua criação, embora sejam introduzidas pelo mesmo pronome relativo, denotam sentido explicativo e restritivo, respectivamente. Exatamente isso. E, portanto, o gabarito desta questão que aqui está é um gabarito certo, ok? É uma questão que está correta. Ah, queridos, vamos fazer algumas considerações aqui acerca dessa afirmativa. A primeira delas, volto aqui no papo relacionado ao substantivo ovos. Perceba que aquela relação que muitos carregam de que quando o verbo está no singular, quando o substantivo está no singular, a oração é explicativa. Quando o substantivo está no plural, a oração é restritiva. Isso é balela, beleza? Analise o texto. Aqui o meu substantivo está no plural. Só que esse substantivo no plural possui uma característica que pertence a todos os elementos designados por esse substantivo. E é por isso que eu tenho um valor aqui agora que é explicativo e não restritivo. Veja comigo no exemplo de baixo que eu quero comentar com você. Combatendo-se os focos de acúmulo de água, locais que propiciam sua criação. Elias, mas e esse travessão aqui não torna explicativo, não? Primeiro comentário que quero fazer e que já fiz na aula de hoje. O que me interessa é a pontuação antes do que. E não a pontuação que aparece antes de locais, ok? Antes do que a pontuação, não. Então essa oração é restritiva. Elias, então para que esse travessão aqui foi empregado? Vem cá comigo que eu vou fazer para você uma análise muito gostosa. Olha só o que eu tenho. Ele fala no meu texto acerca de combater os focos de acúmulo de água. Veja que ele fala sobre isso aqui, ó. Os focos de acúmulo de água. E segundo o meu texto, esse foco do acúmulo de água são locais que propiciam a sua criação. Concorda comigo? No meu texto, os focos de acúmulo de água são os locais que propiciam a sua criação. Em outras palavras, se eu chamar os focos de acúmulo de água de X e locais que propiciam a sua criação de Y, eu tenho que X é igual a Y semanticamente. E você sabe que essa equivalência semântica revela um aposto. Beleza? Então, a expressão locais que propiciam sua criação funciona gramaticalmente como um aposto. Como esse aposto tem finalidade explicativa, ele explica os focos de acúmulo de água, ele é um aposto explicativo, ok? Ele é um aposto explicativo. Ele é um aposto explicativo e é por ser explicativo que eu tenho aqui este travessão empregado. Professor, mas você disse para mim que a oração adjetiva não é aposto. E de fato não é, meu amigo. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte. Eu tenho um aposto. O aposto não é que propiciam sua criação. O aposto é locais que propiciam a sua criação. O núcleo deste aposto é o substantivo locais. Locais é um substantivo, não são locais quaisquer. São locais que propiciam sua criação. Essa oração ela tem valor adjetivo em relação ao substantivo locais, que é o núcleo do aposto explicativo usado para explicar os focos de acúmulo de água. E é em função de ser um aposto explicativo locais que propiciam sua criação que eu tenho esse travessão. Do ponto de vista sintático, volto a repetir. Essa oração subordinada adjetiva restritiva que aqui está, ela é tida como um adjunto adnominal oracional e não aposto, ok? Espero que tenha ficado bem claro, até porque eu sei que algumas pessoas vão me perguntar por esse travessão que aqui está. Então já estou esclarecendo. Veja comigo, por favor, a tela mais uma vez e vamos olhar a próxima questão que diz o seguinte a você. Fala assim, ó. Considere os dois períodos abaixo e assinale a alternativa correta. Os meninos
que gostam de futebol adoram as aulas de educação física. E olha o exemplo de baixo. Os meninos que gostam de futebol adoram as aulas de educação física. Qual que é a diferença entre essas duas orações, entre esses dois períodos? Só você observar para mim o seguinte, que no primeiro período, a oração que gostam de futebol está entre vírgulas, ao passo que no segundo período a oração que gostam de futebol não está entre vírgulas. No texto eu não falo de meninos quaisquer, eu falo de meninos que gostam de futebol. Então você já sabe que isso aqui é uma oração que é subordinada, que é adjetiva, e está aqui no meu caso entre vírgulas, então ela é explicativa, ao passo que essa oração aqui de baixo é classificada como oração subordinada adjetiva, como ela está sem vírgulas, restritiva. Lembrando que este que aqui está, ele poderia ser trocado, claro, por os quais, neste contexto, e, portanto, eu tenho o emprego de um pronome relativo. Vamos entender a diferença de sentido entre essas duas orações. No primeiro período, a oração que gostam de futebol explicam os meninos, definem os meninos. Portanto, o entendimento que temos aqui agora é o entendimento de que todos os meninos gostam de futebol. E, naturalmente, todos eles adoram as aulas de educação física. Ou seja, esse é o entendimento que está aqui. Todos os meninos gostam de futebol. No caso da 2, quando ele coloca os meninos que gostam de futebol adoram as aulas de educação física, a oração que gostam de futebol restringe quem são os meninos. Ou seja, existem meninos que gostam de futebol, existem meninos que não gostam de futebol. Os meninos que gostam de futebol adoram as aulas de educação física. Já os meninos que não gostam de futebol, sei lá do que eles gostam, beleza? Então, perceba que essa é a diferença de sentido entre um e outro. Veja as opções. Ele fala para você, letra A. O sentido é o mesmo nos dois períodos, pois o uso das vírgulas marca apenas a pausa na leitura. Errado. E aproveita, inclusive, para chamar a sua atenção para um detalhe. Não chegamos à aula de pontuação, mas já vou te adiantar o seguinte. Esquece a ideia de que a vírgula é usada para marcar uma pausa na leitura. Esquece essa ideia. Esquece. Na aula de pontuação nós vamos esclarecer isso com mais vigor, ok? Mas eu não quero que você justifique vírgula porque eu preciso de uma pausa. Não, esquece essa ideia. A motivação para o emprego de qualquer vírgula é morfossintática, ok? Letra B de bola fala assim, ó, em um há uma generalização, afirmando que todos os meninos gostam de futebol. Exatamente isso, o gabarito, portanto, é a letra B de bola. Olha para mim a próxima alternativa. Em um, a vírgula separa incorretamente o sujeito do verbo, até porque eu não tenho só uma vírgula, eu tenho duas, é uma intercalação, já comentei com você sobre isso, então está errado. Em 2, há um erro de pontuação, é errado porque não é errado não colocar uma pontuação, uma vez que eu quero uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? E dessa forma, portanto, meus queridos, eu encerro com vocês este bloco de resolução de questões acerca das orações subordinadas adjetivas. Espero que tenha ficado tudo muito claro, espero que isso tenha sido suficiente para que você entenda ainda mais o que falamos no bloco anterior, ok? Forte abraço e até a próxima.